Olá a todos, bom gente, vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre as dificuldades de algumas palavras difíceis que encontramos no hebraico bíblico. Nós vamos ler aqui um texto muito interessante, que como eu costumo dizer, nós lemos o texto e muitas das vezes a gente não entende, ou muitas das vezes passa despercebido certas palavras que não entendemos. E isso aqui é uma série de vídeos que eu estou fazendo do hebraico bíblico. E ele diz assim: El Toledot, estas são as gerações, tá? Hashamaim, dos céus, Verharet, dos céus e da terra. Ou seja, essas são o tempo, né? As passagens ao qual aconteceu desde a criação dos céus e da terra, né? E que Deus fez no dia em que Deus fez, no dia em que Deus, Jeová, aqui ó, Jeová, nós temos aqui o tetragrama, Jeová fez, tá? Céu e terra, ok? Muito bem. Essas são as gerações, ou as passagens, né? Desde a criação do dia até o dia de hoje. E o texto aqui nós temos El Toledot, essas são as origens, né? Hashamaim, Verhaart, os céus e a terra, né? Behi Barei Rian, no dia em que foram criados, né? Beion Assé, no dia em que fez, aqui nós temos o tetragrama, né? Jeová, Elohim, tá? Eretz Bechamaim. O interessante é que toda vez que ele bota céus aqui, ele bota céu no plural e terra ele coloca exatamente no singular. Aqui novamente vemos aqui, ó, Hashamaim e Verhaaretz aqui novamente no singular, tá bom? Mas segura aí que eu quero trazer algo interessante para você. Aqui é o mesmo texto em hebraico e nós temos aqui, ó, ele, ele, estas, tá? Nós temos um azinho aqui que nos leva exatamente para o aparato crítico, tá? E na Septuaginta, ao invés de ele colocar El Toledot, estas são as gerações, né? Aqui no grego ele coloca uma coisa muito interessante. Ele coloca alter biblos. Estes são os registros dos céus e da terra, né? É muito interessante que ele coloca este é o registro. O registro ficou melhor do que estas são as gerações. Essas são as fases, né? Essas são os tempos decorridos. Eu acho que no grego o escriba usou uma aplicação muito boa, né? Que estes são os registros. Ficou bem bacana essa questão aí. E essa palavra aqui também ela tem uma nota maçorética aqui, uma letra B. Berribar, no que foi criado, tá? Possivelmente, né? Houve uma adição, tá? Bebar e An Elohim, tá? Bebar An Elohim, o qual foram criadas por Deus, o qual foi criado por Deus. Então há uma adição aqui, exatamente feito uma correção em cima disso aqui. Por quê? Porque você lê o texto aqui, El Toledot, Hashamayim Verhaaretz, Behibar-an. Estas são as gerações dos céus e da terra, o qual foram criados no dia no dia que foram feitos, no dia que foram criados. Então, o que o texto diz aqui? O texto diz que houve uma correção posterior, tá? Que foi adicionada a palavra Elohim depois da palavra Berachber, no dia em que criou Deus, no dia em que Deus criou os céus e a terra. Estas são as gerações dos céus e da terra no dia, tá? No dia em que Deus fez a criação, tá? Olha como é que é interessante. Esse Elohim aqui, ele é deslocado para cá, ó, e fica somente o Yahvé. Por quê? Porque no dia em que fez Yahvé Deus. Ah, mas Yahvé não é Deus? Sim. Então,
foi feita essa deslocação. Então, o que que acontece aqui? O escriba esqueceu ou não colocou Elohim aqui, devido à quantidade de palavras. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui você tem 2, 3, 4 e 5. O texto ia ficar muito curto aqui, ó, e não ia fechar essa parte. Aqui, ó, você vê que há uma contagem de letras aqui, tá? E a Paraxá, ela está exatamente aqui embaixo, que aí tem o Suf Pasuk. Então, o que que ele fez? Ele não completou essa parte aqui, mas adicionou ela aqui. E o colega dele fez exatamente o quê? Colocou essa anotação aqui embaixo. Tá? E nós temos uma outra anotação também, que é a letra C. Tá? Terra e céus. Tá? O Pentateuco Samaritano e a Peshita trazem a expressão os céus e a terra. O texto hebraico diz que foi feito a terra e os céus. E a Peshita e o Pentateuco Samaritano dizem que primeiro foram feitos os céus e depois a terra. Olha que interessante. E o Códice Leningrado B19A diz que foi feito primeiro quem? Os céus ou foi feito a terra? Tá? Aqui, ó, Eretz, um dia que foi feito a Ser, né? Bayon, sei lá, Yahvé Elohim, a terra e os céus. Aqui também ele diz que foi feito a terra, aqui ó, Eretz, e os céus. Primeiro foi feito os céus e depois a terra. Aqui o texto está ao contrário. E o nosso colega aqui fez a terra e os céus. Exatamente fez o quê? O autor desse texto em português, ele copiou exatamente o texto hebraico como estava aqui, mas não fez nenhuma observação. Essa observação foi feita exatamente na Bíblia Hebraica Stuttgartense, que traz o texto da Peshita aqui e o Pentateuco Samaritano, dizendo que foi feito primeiramente os céus, e depois que foi feito os céus, o seu firmamento, aí sim foi feito a terra. Tá bom? Isso são as notas que nós estamos analisando texto por texto, para que você possa entender exatamente que tipo de informação esses escribas deixaram para nós nos dias de hoje. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e nos vemos então numa próxima aula.